sou a professora Paula Iglesias, da EE Hans Brudzinski, Diretoria de Ensino de Mauá. Hoje retomaremos a aula do terceiro ano do ensino médio, terceiro bimestre, conteúdo que estaremos trabalhando, estudo das funções, tá? Habilidade, saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, reconhecendo as funções de primeiro e segundo grau, seno, cosseno e tangente, exponencial e logaritma, com suas propriedades características. Primeira coisa, temos que definir o que é uma função. Dados dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Os elementos do conjunto, conjunto A, elementos 1 e 2, conjunto B, 2, 3 e 4. Dizemos que temos uma função quando para cada elemento do conjunto A tem uma imagem correspondente no meu conjunto B. Então, o conjunto A é chamado de domínio, conjunto B, contradomínio, e para cada elemento do conjunto A que se relacionou com o elemento do conjunto B, chamamos de imagem. Então, a função nada mais é do que a relação entre cada elemento do conjunto A possuir uma imagem no conjunto B. Posso dizer que função A em relação a B. Toda função ela possui uma lei de formação. E nesse módulo nós estudaremos as funções de primeiro e de segundo graus, tá? Na aula de hoje, no primeiro momento, função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau obedece a seguinte lei de formação: f de x igual a x mais b, onde chamamos de A coeficiente angular, ou grau de inclinação da minha reta, de B, coeficiente linear. O coeficiente linear é exatamente aquele ponto em que intercepta a minha reta no meu eixo y. Dizemos que uma função do primeiro grau ela é crescente sempre que meu coeficiente angular, ou seja, meu valor de A, seja maior do que zero. E ela é decrescente quando o valor de A é menor do que zero. Nesse momento, iremos usar o simulador para simular duas funções do primeiro grau. Pessoal, observe o seguinte, essa reta é uma reta decrescente, porque meu coeficiente angular é negativo e ele está representado aqui nesse simulador. Primeira coisa que eu observo, eu tenho aqui a largura de 10 centímetros, tá? E tenho o comprimento, a minha altura, desculpa, de menos 6 centímetros. Vou observar que nessa situação eu tenho zero da minha função, ou seja, a minha reta está sendo cortada no meu eixo x no valor 5. Então aqui, reta decrescente, porque meu coeficiente angular é negativo, o mais 3, meu coeficiente linear, que é exatamente aquele ponto onde intercepta meu eixo y. Observe que essa, ao contrário da anterior, é uma reta crescente, cujo coeficiente angular 6 terços, ou seja, se eu for dividir, 2x. Função da minha reta, 2x menos 2. Se eu for observar esse meu coeficiente angular, ele possui de altura a inclinação da minha reta, 6 centímetros, de largura, 3 centímetros. O que está representado aqui em cor de rosa seria exatamente meu coeficiente linear, ou seja, aquele ponto onde no meu eixo y a reta intercepta, ou seja, meu x vale zero. Nessa situação, não está aparecendo aqui, mas se eu for observar, esse pontinho que eu tenho aqui seria a raiz da minha função e ela estaria cortada exatamente no valor 1 do meu x, tá? Então, nessa situação, a raiz da minha função, ela vale 1. Reta crescente. Por exemplo, uma função do primeiro grau quando ela é crescente. Vou citar dois exemplos aqui. Vamos falar que eu tivesse uma função f de x igual a 4 vezes o meu x. Primeira coisa que eu vou observar, eu não tenho o termo b, que é o meu termo independente. Então, significa que a minha função, nesse caso, a minha reta estará cortando na minha origem, no ponto zero. A partir desse momento, observe o coeficiente angular. Coeficiente angular, o azinho, é maior do que zero, então reta crescente. Se por acaso eu tiver uma função do primeiro grau, observando lá, f de x igual a menos 2x menos 1.
Temos o coeficiente linear, ou seja, aquele ponto onde na minha reta está sendo cortada no meu eixo y, e olhando aqui o valor de A, ele é negativo, então ele é decrescente. Então, nesse caso, nessa situação, minha reta será decrescente. Função do segundo grau. A função do segundo grau, como você pode observar, a diferença dela é que o expoente, se você olhar o valor de x, ele está elevado a 2. Então, o expoente dele indica que é uma função do segundo grau. Lei de formação. F de x, ax ao quadrado, mais bx, mais c. Onde, igual à função do primeiro grau, o meu a é meu coeficiente angular. E se ele for maior do que zero, eu tenho uma função crescente. E se meu a for menor do que zero, uma função decrescente. Do mesmo jeito que a função do primeiro grau, se eu olhar meu termo C, ele é exatamente aquele termo que eu chamo de coeficiente linear e exatamente o termo que continua cortando, nesse caso, a minha parábola no meu eixo y. Sempre a função do segundo grau, sempre o desenho dela vai ser uma parábola. Então, o que vai determinar a concavidade da minha parábola? Se a minha parábola estiver voltada para cima, significa que meu a é maior do que zero, função crescente. Se a minha parábola, a concavidade, estiver voltada para baixo, significa que meu a é menor do que zero, função decrescente. Em seguida, teremos 3 funções feitas no simulador para vocês verificarem crescente e decrescente. Observando esse gráfico, diferente do anterior, eu tenho uma função do segundo grau. Só você observar o expoente do meu x aqui é 2, então função do segundo grau. É uma função decrescente, porque meu coeficiente angular é negativo. Tem uma parábola voltada para baixo. Você pode observar que a concavidade dela, ela está exatamente, olha, nesse ponto onde é o meu x-vértice. O que eu observo também no meu x-vértice? É exatamente aquele ponto onde divide a minha parábola em 2 metades iguais, que é o que eu chamo de eixo de simetria. Observo também que nessa parábola o delta ele deu negativo. Por que eu sei isso? Você pode observar que essa parábola em momento nenhum ela encosta no meu eixo x, ou seja, ela não possui raízes reais. Observem que ao contrário da outra função, nesse caso eu tenho zero da minha função. Vocês podem observar que está cortando no meu eixo x a minha parábola exatamente no valor 2, ou menos 2, corrigindo. Verifique também que meu eixo de simetria é exatamente aquele ponto onde eu tenho meu x-vértice, ou seja, meu x-vértice é o quê? Ou o que divide a minha parábola em 2 metades exatamente iguais. Podem observar que meu ponto C, o termo independente ou meu coeficiente linear, está cortando no meu eixo y, a minha parábola, exatamente no ponto menos 4. E essa função ela é decrescente. Se numa situação, tá, observando aqui, nesse simulador que era um simulador de funções quadráticas, observe que quando eu coloco zero para essa função do segundo grau, o que acontece? Eu acabo tendo uma função do primeiro grau, por isso que é dito que a função do segundo grau, sempre o a tem que ser diferente de zero, e nessa situação, o que vai acontecer? Minha função vai ser uma reta. Nessa situação, o simulador nós colocamos y igual a x ao quadrado mais 6x mais 6. Observem que eu tenho 2 raízes reais, ou seja, meu delta é maior do que zero. Minha parábola está voltada para cima. Meu x-vértice se encontra no ponto menos 3 e menos 4. Nessa situação, parábola crescente, porque o valor do meu a é crescente. Nessa situação, nesse simulador, nós teremos de novo uma função decrescente, onde eu tenho y igual a menos 1x ao quadrado, menos 3x mais 0. Observem que ela corta no ponto 0 e menos 3, tá? São as raízes da minha função. Nesse caso, essa parábola ela é decrescente, tá? E o vértice da minha parábola se encontra no ponto menos 1,5, x-vértice, e o y-vértice, menos 2,25. Função y igual a menos x ao quadrado menos 3x. Lembrando que eu não tenho o ponto C, por não ter o ponto C, a parábola corta no meu eixo y exatamente na minha origem, que é o zero. Raízes de uma função. Determinar as raízes ou zero de uma função é o mesmo que determinar os pontos de intersecção da parábola com o eixo x.
ou seja, é exatamente os pontos, tá? Onde na minha parábola, no meu eixo x, o meu y vai valer zero. Para determinar os zeros da minha função, eu uso o método de Bhaskara ou soma e produto. Exemplos. Primeira situação, tá? Eu determinei através da fórmula de Bhaskara. Tem o seguinte caso. Dada a função f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6, determine os zeros da função. Primeiramente, eu tenho que determinar o valor de A, de B e de C. Se for observar, o valor de A é exatamente quem vem antes do meu x ao quadrado. Então, nesse caso, 1. O valor de B é aquele termo que acompanha o x. Então, nesse caso, menos 5. E o valor de C, o termo independente. Substituindo na fórmula de Bhaskara, teremos delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituir no valor de B, o menos 5. No valor de A, o 1. No valor de C, o 6. Fazendo a conta, menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Mais com menos, menos. 25 menos 24, delta vale 1. Substituindo na segunda parte da fórmula, temos x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, 2 vezes a. Então, menos da minha fórmula, importantíssimo, não posso esquecer. Menos do meu 5, valor do b, mais ou menos raiz de 1, 2 vezes a. Menos com menos, mais. Raiz de 1, 1. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Segunda raiz. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Ou seja, são nesses pontos, tá? Que se eu for observar, fizesse desenho da minha parábola, exatamente nesses pontos onde meu y vale 0 e a minha parábola está cortando no meu eixo x. Resolvi também através da soma e produto, ou seja, você pode resolver através da fórmula de Bhaskara ou tem essa segunda opção se você achar mais fácil. Pela soma e produto, primeira coisa que eu tenho que prestar atenção, a fórmula da soma, menos b sobre a. Substitui o valor de b, que é menos 5, de novo, não esquecer que eu tenho menos da minha fórmula, e o valor de a é 1. Menos com menos, mais 5 dividido por 1, 5. Produto, c dividido por a, ou seja, 6 dividido por 1, 6. O que eu tenho que lembrar quando eu for utilizar a soma e produto? Primeiro, olhar no meu produto quais opções que eu tenho que me dê o resultado 6. Se eu for pensar, 1 vezes 6 é 6, só que se eu somar 1 mais 6, não tem o resultado 5. Então, está eliminado. Vou pensar na minha segunda opção. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Então, quais são as soluções, as raízes dessa equação? 2 e 3. Aqui eu fiz o desenho do gráfico para vocês observarem que exatamente, olha, os zeros da minha função são aqueles números onde o y vale 0 e corta a minha parábola no meu eixo x, ou seja, no número 2 e no número 3. Próximo, segundo exemplo. Dada a função x ao quadrado menos 4x mais 4, determine o zero da função. Novamente, vai determinar através de Bhaskara, tá? Quando eu substituo, o que eu observo nesse exercício? Tem a seguinte situação, o delta deu delta 16 menos 16 igual a 0. O que eu vou observar de diferente do exercício anterior? Sempre que meu delta for igual a 0, eu só tenho uma raiz como solução. Ou seja, minha parábola vai cortar o eixo x num único ponto. Vocês podem observar que substituindo, ó, 4 dividido por 2, 2. A minha parábola cortou o eixo x apenas no ponto 2. Ou seja, quando delta é igual a 0, a minha raiz é única. Terceiro e último caso, tá? Observando esse terceiro caso, tem a seguinte situação. Quando eu substituo na fórmula de Bhaskara, eu observo que meu delta vai dar um valor negativo. Observem que o delta aqui deu menos 4. Quando isso acontece, o que tem diferente das parábolas anteriores? Nesse caso, não existem raízes reais, ou seja, minha parábola não corta em nenhum ponto no meu eixo x. Ou seja, ela não tem valores para x cujo y seja igual a 0, tá? Então, não existe raízes reais possíveis. Vamos falar assim, a dica, né, o modo geral para me entender esses exercícios, raízes da função,
eu tenho, quando delta for maior que zero, duas raízes, quando delta for igual a zero, uma única raiz, e quando delta for menor do que zero, não possui raízes reais. Vértices de uma parábola. Primeira coisa, o que eu entendo como vértice de uma parábola? O vértice é aquele ponto onde eu tenho o máximo ou o mínimo da minha parábola. Vamos pensar num exemplo. Eu posso entender o vértice de uma parábola de uma forma bem mais simples, tá? Então, vamos falar assim, vamos pensar que aqui eu tenho uma parábola onde eu tenho a seguinte situação. Eu abri uma empresa e ao abrir essa empresa eu tenho um capital de giro inicial e depois de um tempo, determinado prazo, é que eu vou começar a obter lucros. Para mim saber a partir de um momento que eu vou obter esse lucro, seria a partir do crescimento da minha parábola. Então, o que acontece com o meu vértice? O meu vértice é exatamente aquele ponto onde separa o que eu tinha de prejuízo até começar a ter o meu lucro. Do mesmo modo, eu posso dizer que meu Y-vértice seria o capital que eu investi. Então, meu capital, por enquanto aqui não estava tendo lucro nenhum, aqui começou a ter o meu lucro. Então, vamos falar assim, aqui a quantidade de peças que eu estou vendendo, aqui é o capital, a partir do momento, capital que eu gerei, que eu consegui lucrar. De outra forma, eu posso dizer que no caso de uma parábola voltada para cima, a situação é exatamente inversa. Vamos falar que eu aplique em ações. A partir desse momento, ó, a ação está subindo. Chegou aqui no ponto máximo da minha ação. O que acontece? Começa a ter prejuízo. Então, o que vai separar esse vértice? O x-vértice vai determinar a partir do momento que vai ter a queda. E o y-vértice, o ponto máximo que a minha ação chegou. Então, o que acontece? No meu y-vértice, aqui, o meu lucro era o lucro máximo. A partir do ponto seguinte, comecei a ter prejuízo. Então, eu posso pensar como x-vértice e y-vértice exatamente aqueles pontos onde eu tenho um valor mínimo para x e um valor mínimo para y. Como eu determino esse x-vértice e y-vértice? Através de duas fórmulas, tá? xv é igual a menos b sobre 2a e yv é igual a menos delta sobre 4a. Vocês vão ver alguns exemplos a seguir. Para produzirmos x unidades de uma mercadoria, temos que o custo dessa produção em reais é dado pela expressão matemática C igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Com base nessa expressão, determine a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo e também o valor mínimo desse custo. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, eu preciso determinar quantas peças eu vou produzir para começar a ter lucro e qual o capital que eu tenho que ter também para começar a obter esse lucro. De que maneira que eu calculo isso? Para eu calcular, saber em que parte que eu vou ter o meu lucro, a partir de quantas peças e a partir de qual valor, primeira coisa que eu vou observar é que nessa minha função eu vou ter uma parábola voltada para cima, porque meu A é maior do que zero. Então, observando aqui onde eu tenho o x-vértice, é a quantidade de peças a partir de quantas peças que eu vou obter o lucro. E onde eu tenho meu y-vértice, é exatamente a partir de que capital esse lucro vai ser. Para eu calcular isso, eu tenho que fazer, copio a minha função aqui, e tenho que fazer x-vértice e y-vértice. x-vértice igual menos b sobre 2a. Lembrando que a é sempre o valor que vem antes do x ao quadrado, então é 1. O b, o valor que vem antes do meu x, menos 80. E o c, o meu termo independente, 3.000. Substituindo na minha fórmula, eu vou ter menos 80, 2 vezes meu 1. Menos com menos, mais 80 dividido por 2, 40. Então, o mínimo de peças que eu vou ter que produzir são 40 peças. Para eu saber o mínimo do custo que eu vou ter, tá? A partir de que momento que eu vou ter o meu lucro, ou eu calculo pelo y-vértice, ou a segunda opção, que talvez seja até mais fácil. Já que eu descobri o valor de x, eu posso estar substituindo pelas minhas 40 peças. Eu teria 40 ao quadrado, menos 80 vezes 40, mais 3.000. Substituindo aqui, 40 ao quadrado, 40 vezes 40, 1.600.
Menos com mais, menos. 80 vezes 40, 3.200. Mais 3.000. Somando os valores positivos, eu tenho 3.000 mais 1.600, 4.600. Menos 3.200, o capital, 1.400. Então, a partir do valor de R$ 1.400, eu vou começar a obter o meu lucro. Vocês podem observar que nesse exemplo que eu passei aqui na lousa, o que acontece? Em vez de fazer pela substituição do valor de x, eu fiz pela fórmula, tá? Que seria uma outra maneira de estar resolvendo esse exercício. Y vértice menos delta sobre 4a. Substituindo, achei o valor do delta, que nesse caso deu menos 5.600. O que acontece? Como deu menos 5.600, substituí na fórmula do vértice, menos com menos mais, 5.600 dividido por 4, os mesmos 1.400 achado anteriormente, tá? Então, eu posso fazer daquele jeito ou eu posso fazer desse. As duas soluções darão o mesmo resultado, as duas estão corretas. Pessoal, a partir de agora, nós faremos alguns exercícios que estão no caderno do aluno, volume 3, tá? Primeiro exercício. Determine a lei da função que relaciona o lado x de um quadrado a seu perímetro. Primeira coisa que eu vou ter que me recordar. Perímetro é o quê? A soma dos lados. Se é um quadrado, eu tenho 4 lados, então x mais x mais x mais x, 4x. Então, a lei de formação, f de x igual 4 vezes x. Atividade 2, caderno do aluno. Determine a lei da função que relaciona o lado de um quadrado com sua área. Para determinar a área do quadrado, lado vezes lado. Então, nesse caso, x vezes x, x ao quadrado. Lei de formação, f de x igual x ao quadrado. Quero que vocês observem o seguinte. Qual a diferença entre a primeira atividade e a segunda atividade? A primeira atividade, vocês tiveram como lei de formação, f de x igual 4x. E a segunda atividade, como a lei de formação, f de x igual x ao quadrado. Na primeira formação, eu tenho uma função do primeiro grau. Então, o que eu vou observar? Por que função do primeiro grau? Porque meu x, o expoente, é 1. Na segunda atividade, eu tenho uma função do segundo grau, porque meu expoente é 2. Ambas são incompletas. Por que incompletas? Na primeira situação, eu não tenho o valor de b, ele é 0. Na segunda situação, eu não tenho nem o valor de b, nem o valor de c. Se eu fosse fazer o desenho dessas funções, eu observo que no meu primeiro caso, eu tenho uma função crescente, que meu coeficiente angular é positivo, o valor de a é positivo, a reta. Na segunda função, também vai estar cortando no eixo 0, tá? No valor 0 na minha origem. E também é uma função do segundo grau crescente. Observem que as duas, por não terem valor de c, ambas cortam na minha origem, no 0. Continuação, atividade 5, também do caderno do aluno. Classifique as funções a seguir em crescente e decrescente. Então, o que eu tenho que observar aí? O valor do meu x. Todas essas funções são funções do primeiro grau. Olhando na primeira situação, f de x igual 5x mais 2. 5x, valor do meu a, 5, função crescente. No próximo, g de x igual menos 3x mais 4. Valor de a, menos 3, então função decrescente. Terceira situação, h de x igual a 5 menos x. Atentem que essa função ela está fora de ordem, tá? Primeiro veio o termo b, depois é que veio o termo a. O termo a é o menos 1x, menos 1 negativo, função decrescente. Atividade 10, caderno do aluno. Podemos observar como características das funções polinomiais do segundo grau a quantidade de valores reais ou zeros das funções, como já explicado anteriormente. Sabendo disso, encontre o valor do delta e identifique a quantidade de raízes reais nas seguintes funções. Primeiro caso, y igual a x ao quadrado menos 3. Então, substituindo no delta, eu tenho delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Valor de a, observando ali, como eu tenho x ao quadrado, o valor de a é 1. Valor de c é 3. O b eu não tenho, tá? Não tenho o termo b, por isso que ele vale 0. Quando eu fiz a substituição, eu coloquei lá 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. 0 ao quadrado, 0.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 0 menos 12, menos 12. Nesse caso, o valor do meu delta é menor do que 0. O que acontece? Não tem raízes reais. Segunda situação. Y é igual a 3x ao quadrado menos 8x. Valor de A, 3. Valor de B, menos 8. Nesse, eu não tenho valor de C. Então, valor de C, 0. Substituindo, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 8 ao quadrado, menos com menos mais. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 0, 0. 64 menos 0, 64. Nessa situação, o delta é maior do que 0, então o que acontece? Eu vou ter duas raízes reais. Então, retomando, sempre que o delta for maior que 0, duas raízes, delta menor que 0 não tem raízes reais e delta igual a 0, uma única raiz. E finalizamos nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima!